Nós estamos terminando, né, o livro de Gênesis, temos mais 4 capítulos, 47 ao 50, grandes ensinamentos. E se nós formos ler de novo, estudar de novo Gênesis, vamos aprender mais coisas, como o que eu acabei de dizer agora, né? Às vezes a gente lê, passa alguns detalhes. Então vamos retomar aqui o 47. José, né, já está com a sua família, já levou sua família lá para o Egito. Então, José, 47, versículo 1, foi dar as notícias ao faraó. Meu pai e meus irmãos chegaram de Canaã com suas ovelhas, ele comunicando ao faraó, seus bois e tudo que lhes pertence, e estão agora em Gozém. Depois escolheu 5 de seus irmãos e os apresentou ao faraó. Então ele foi dar notícia com 5 irmãos dele. Perguntou-lhes o faraó, em que vocês trabalham? Então o faraó perguntou aos 5 irmãos, em que vocês trabalham? E eles responderam, conforme tinha combinado já o José com seus irmãos lá, né? Teus servos são pastores, como os nossos antepassados. Disseram-lhe ainda: viemos morar aqui por uns tempos, porque a fome é rigorosa em Canaã, e os rebanhos de teus servos não têm pastagem. A gente vê então que eles moravam em Canaã, foram para o Egito, e nós vamos ver em Êxodo depois Deus levantando Moisés para retornar o povo para Canaã, né? Agora, por favor, os irmãos, né, falando para o faraó, agora, por favor, permite que teus servos se estabeleçam em Gozém. Então o faraó disse a José: seu pai e seus irmãos vieram a você, e a terra do Egito está à sua disposição. Faça com que seu pai e seus irmãos habitem na melhor parte da terra. Deixe-os morar em Gozém. E se você vê que algum deles são competentes, coloque-os como responsáveis por meu rebanho. Então José levou agora o seu pai, Jacó, ao faraó e o apresentou a ele. Depois Jacó abençoou o faraó, ele perguntou. Então o faraó perguntou a Jacó: quantos anos o senhor tem? Jacó respondeu ao faraó: são 130 anos de minha peregrinação. Foram poucos e difíceis, e não chegam aos anos da peregrinação dos meus antepassados. Então Jacó abençoou o faraó e retirou-se, né? Então abençoou, cumprimentou e depois abençoou se retirando. José instalou seu pai e seus irmãos e deu-lhes propriedade na melhor parte das terras do Egito, na região de Ramessés, conforme a ordem do faraó. Providenciou José então também sustento para seu pai, para seus irmãos e para toda a sua família, de acordo com o número dos filhos de cada um. Então, mais filhos, mais sustento. Menos filhos, menos sustento. Filhos e empregados, né? Versículo 13 do capítulo 47. Não havia mantimento em toda a região, pois a fome era rigorosa. Aqueles 7 anos de fome, né? Rigoroso. Tanto o Egito como Canaã desfaleciam por causa da fome. A fome estava destruindo o Egito e Canaã. José recolheu toda a prata que circulava no Egito e em Canaã, dada como pagamento do trigo que o povo comprava, e levou-a ao palácio do faraó. Então, José vendeu todo aqueles 7 anos de fartura, vendeu, recolheu toda a prata do povo, né? Quando toda a prata do Egito e de Canaã se esgotou, o povo já não tinha mais dinheiro para comprar, todos os egípcios foram suplicar a José: dá-nos comida, não nos deixe morrer só porque a nossa prata acabou. E José lhes disse: tragam então os seus rebanhos, e em troca lhes darei trigo, uma vez que a prata de vocês acabou. E trouxeram a José os rebanhos, e ele deu-lhes trigo em troca de cavalos, ovelhas, bois e jumentos, cada vez mais enriquecendo o faraó, né? Durante aquele ano inteiro, ele sustentou todos eles em troca de todos os seus rebanhos. Pegou todo o dinheiro e agora está pegando todos os rebanhos. O ano passou e no ano seguinte voltaram a José dizendo: imagine essa cena, né? Não tem mais dinheiro, não tem mais animais, e agora? Não temos como esconder de ti, meu senhor, a José, né? Uma vez que a nossa prata acabou e os nossos rebanhos lhe pertencem, nada mais nos resta para oferecer, a não ser os nossos próprios corpos e as nossas terras. Não deixes que morramos e que as nossas terras pereçam diante de teus olhos. Compra-nos e compra nossas terras, em troca de trigo, e nós, com as nossas terras, seremos escravos do Faraó. Então, comprem a nós, seremos escravos do Faraó, comprem nossas terras,
e trabalharemos para o faraó, né? Dá-nos semente para que sobrevivamos e não morramos de fome, a fim de que a terra não fique desolada. Imagina toda essa preparação que Deus fez, né, para José lá chegar no Egito, ser a segunda pessoa mais importante e salvar o povo de Israel, o povo que Deus está formando aqui para ser o povo dele, né? Então, versículo 20 do capítulo 47. Assim José comprou todas as terras do Egito para o faraó. Todos os egípcios tiveram que vender seus campos, pois a fome os obrigou. A terra tornou-se propriedade do faraó. Quanto ao povo, José o reduziu à servidão, de uma a outra extremidade do Egito. Então, todo o povo praticamente foi escravo do Egito. Somente as terras dos sacerdotes não foram compradas, porque, por lei, esses recebiam o sustento regular do faraó. Então, eles tinham lei, como depois nós vamos ver lá os levitas, né? Os levitas não vão receber terras, mas em compensação vão ser sustentados pelas 12 tribos. E disso viviam. Então, os sacerdotes do Egito, que serviam aos deuses do Egito, ao faraó lá, eles não precisavam vender suas terras, eles eram sustentados pelo Egito. Por isso, não tiveram que vender suas terras. Então José disse ao povo, versículo 23, ouçam, hoje comprei vocês e suas terras para o faraó. Ele vai aplicar um imposto aqui. Aqui estão as sementes para que cultivem a terra, mas vocês darão a quinta parte das suas colheitas ao faraó. Ou seja, tá, vocês são escravos, vão trabalhar para o faraó, tá aqui a semente, tudo que vocês produzirem, 20% é do faraó. Os outros 80% é de vocês para se manterem, né? Então, os outros 4/5 ficarão para vocês como sementes, para os campos e como alimento para vocês, seus filhos e os que vivem em suas casas. Eles disseram: Meu Senhor, tu nos salvaste a vida, visto que nos favorecestes sermos escravos do Faraó. Nós vamos ver lá em Êxodo mais de 2 milhões do povo judeu escravos do Faraó. Assim quanto à terra, José estabeleceu o seguinte decreto no Egito, que permanece até hoje: 1/5 da produção pertence ao Faraó, então 20%. Somente as terras dos sacerdotes não se tornaram propriedades do Faraó. Versículo 27 do capítulo 47. Os israelitas se estabeleceram no Egito, na região de Gozém. Lá adquiriram propriedades, foram prolíferos e multiplicaram-se muito, graças a Deus que fez, por intermédio de José, a salvação para o povo de Israel, né? Jacó viveu 17 anos no Egito, e os anos da sua vida chegaram a 147. Então Jacó chegou lá com o faraó lá aos 130 anos, viveu mais 17 aos 147 anos. Aproximando-se a hora da sua morte, Israel chamou seu filho José, ele disse, José, para José, né? José, se quer agradar-me, põe a mão debaixo da minha coxa e prometa que será bondoso e fiel comigo. Não me sepulte no Egito. Quando eu descansar com meus pais, leve-me daqui do Egito e sepulte-me junto com eles. José respondeu: Farei como o Senhor me pede. E Deus já havia prometido isso a Jacó, né? Não tenha medo, vá para o Egito, que eu estarei com você e farei que você volte. Mas Jacó insistiu: Jure-me. E José lhe jurou. E Israel curvou-se, apoiando em seu bordão, né? No cabeceira da cama. Capítulo 48. Algum tempo depois disseram a José: José, seu pai está doente. E ele foi vê-lo, José foi ver o pai dele, levando consigo os seus 2 filhos, Manassés o mais velho e Efraim o mais novo. E anunciaram a Jacó, seu filho José veio vê-lo. Israel reuniu suas forças e assentou-se na cama. Então Jacó já com 147 anos de idade. Então Jacó disse a José: o Deus Todo-Poderoso apareceu-me em luz na terra de Canaã, lá em Betel, né? E ali me abençoou, dizendo: eu o farei florífero, eu multiplicarei. Farei de você uma comunidade de povos e darei esta terra por propriedade perpétua aos seus descendentes, ou seja, Canaã. E vai dar as 12 tribos, né? Agora, pois, os seus 2 filhos que lhe nasceram no Egito, Manassés e Efraim, antes da minha vinda para cá, serão reconhecidos como meus. Efraim e Manassés serão meus, como são Rubem e Simeão. Ou seja, agora esses 2 filhos
por questão de herdeiros, por questão de bênção, vão ser considerados de Jacó. Tanto que nós vamos ver lá em Êxodo, quando Juízes, né, com Juízes, quando Josué adentrar em Canaã com o povo da escravidão, vai dividir, e Efraim e Manassés vão ganhar terras como herdeiros, né, das tribos. Os filhos que lhe nascerem depois deles serão seus, né? Então, os filhos que vierem depois de Manassés e Efraim serão de José. Serão convocados sob o nome dos seus irmãos para receberem a sua herança. Então, vão receber a herança Efraim e Manassés, a herança de José, de Jacó, né? Jacó, ao dar as bênçãos para os filhos, vai também considerar Manassés e Efraim como filhos. Quando eu voltava de Padã, para minha tristeza, Raquel morreu em Canaã, quando ainda estávamos a caminho, a pouca distância de Efrata. Eu a sepultei ali, ao lado do caminho para Efrata, que é Belém. Quando Israel viu os filhos de José, perguntou: quem são esses? Respondeu José, seu pai: são os filhos que Deus me deu aqui no Egito. Então Israel disse: traga-os aqui para que eu os abençoe. Os olhos de Israel já estavam enfraquecidos por causa da idade avançada, 147 anos, né? Ele mal podia enxergar. Por isso José levou seus filhos para perto dele, e seu pai os beijou e os abraçou. E Israel disse a José: nunca pensei que veria a sua face novamente, e agora Deus me concede ver também seus filhos. Em seguida, José os tirou do colo de Israel e curvou seu rosto em terra, reverenciando o pai. E José tomou os dois, Efraim à sua direita, como mais novo, perto da mão esquerda de Israel, e Manassés à sua esquerda, perto da mão direita de Israel. Manassés o mais velho. O pai abençoou o mais velho, o primogênito, e o mais novo como mais novo, né? E aproximou-se dele. Israel, porém, estendeu a mão direita sobre a cabeça de Efraim, do mais novo. Ele curvou a mão, né? Embora este fosse o mais novo. E cruzando os braços, pôs a mão esquerda sobre a cabeça de Manassés, que é o primogênito, está abençoando como se fosse o mais novo, embora Manassés fosse o filho mais velho. E abençoou José, dizendo: abençoa José, que o Deus a quem serviram meus pais Abraão e Isaque, o Deus que tem sido o meu pastor em toda a minha vida até o dia de hoje, então em 147 anos de vida, o anjo que me redimiu de todo o mal, os pecados de Jacó, abençoe estes meninos, Efraim e Manassés. Sejam eles chamados pelo meu nome, então, agora, descendentes de Jacó, e pelos nomes de meus pais, Abraão e Isaque, e cresçam muito na terra. Quando José viu seu pai colocar a mão direita sobre a cabeça de Efraim, e Efraim não gostou, porque Efraim era o mais novo. Então, e isso que o Jacó, lá, né, quando foi abençoado pelo pai, enganou o pai dele, né? Ele mais novo de Esaú, foi abençoado com o primogênito. Está fazendo a mesma coisa aqui. Não gostou, né, o José. Por isso pegou a mão do pai, a fim de mudá-la de cabeça de Efraim para Manassés. Ele disse: não, meu pai, este aqui é o mais velho, o Manassés, né? Põe a mão direita sobre a cabeça dele. Mas seu pai recusou-se e respondeu: eu sei, meu filho, eu sei. Ele também se tornará um povo, ou seja, Manassés, o mais velho, também vai ser um povo, também será grande. Apesar disso, seu irmão, o Efraim, que é mais novo, né, será maior do que ele, e seus descendentes se tornarão muitos povos. Assim Jacó os abençoou naquele dia, dizendo: o povo de Israel usará os seus nomes para abençoar uns aos outros com essa expressão. Então, o povo de Israel vai usar também esse mesmo modo aqui, muitas vezes, com a mesma expressão. Que Deus faça a você como fez a Efraim e Manassés, e colocou Efraim à frente de Manassés. O que significa esse aí, que Deus faça como Efraim e Manassés? Isso significa que, aos olhos de José e dos homens, Manassés era o mais velho, Efraim é o mais novo. Mas aos olhos de Deus as coisas são diferentes, né? Então, que Deus te faça como Efraim e Manassés significa destacando a soberania divina que inverte as expectativas humanas. Então, muitas vezes na vida nós temos expectativas humanas para as coisas, mas as expectativas de Deus são superiores. Então nós temos que ter fé, confiar em Deus nas coisas terrenas, né? Às vezes nós vemos as coisas e pensamos como homens terrenos. Nós devemos colocar tudo nas mãos de Deus, as expectativas do Senhor são
infinitamente superiores e misericordiosas, né? Então, versículo 21, então, a seguir Israel disse a José: Estou para morrer, mas Deus estará com você e os levará de volta à terra de seus antepassados. Ou seja, eu estou para morrer, mas Deus está com o povo de Israel, está com vocês e vai levar vocês de volta para Canaã. E a você, como alguém que está acima de seus irmãos, então José, ele deu aqui bênçãos a José, o tornando aqui José como as heranças, nós vamos ver depois aqui, como o primogênito. Primogênito é o Rúben, mas ele vai dar a primogenitura, a bênção para José. Tanto que está dando para os filhos de José, resgatando como seus, dando mais na divisão de terras lá. José vai receber duas partes, Efraim e Manassés, e não só uma parte que seria de José, né? Então, e a você, como alguém que está acima de seus irmãos, dou a região montanhosa que tomei dos amorreus, com a minha espada e com o meu arco. Essa região é Siquém, onde ele comprou lá o monte, lá, a caverna de Macpela, aonde vai ser enterrado, nós vamos ver, vai ser enterrado o próprio Jacó, a Rebeca foi enterrada lá, a Abraão, a Sara foi enterrada lá, e também vai ser enterrada outros, a Lia e outros mais. Quem foi enterrado em Monte Capela foi Abraão e Sara, Isaac e Rebeca, Jacó e Lia. Esses foram enterrados nessa terra que aqui Jacó está dando de herança a José. Nós vamos parar aqui a leitura, porque na semana que vem eu quero ler o 49, as bênçãos, e trazer comentário de cada bênção para a gente entender um pouco mais sobre essas bênçãos, que é bem interessante. Deixa eu parar aqui a gravação. Então,